Oséias, amados, Oséias foi um homem de fibra, um homem corajoso, um homem que amou ao Senhor, um homem que abriu mão das suas próprias vontades, abriu mão dos seus interesses, abriu mão da sua condição. Oséias, o profeta do amor. Amados, na história da humanidade, o Senhor levantou homens corajosos, homens de fibras, pessoas que pagaram um preço elevadíssimo para servir, para estar na presença de nosso Senhor. Pessoas que foram preciosas aos olhos do Mestre. Pessoas que não valorizaram a própria vida, porque entenderam que melhor era fazer a vontade do Todo-Poderoso, que melhor era deixar-se mover pelo Espírito Santo de Deus, que melhor era ouvir a voz do Mestre. Como é difícil ouvirmos a voz do Mestre, principalmente quando Ele nos pede algumas situações, algumas coisas que nos são muito caras. E quando o Senhor pede, nós temos com certeza dificuldades em abrirmos mão. E o Senhor pediu a Oséias algo muito caro. Ele pediu a Oséias, amados, que se entregasse para a honra e para a glória dele. Que morresse para si mesmo. Que fosse um profeta que estivesse ali com a palavra de Deus, a boca de Deus para a nação de Israel. E esse homem pagou o preço. Nós vamos ler Oséias capítulo 14, a partir do versículo 1. Vamos ler todo o capítulo. Diz a palavra: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom. E em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus, por ti, o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, e de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, e o seu resplendor será como da oliveira, e a sua fragrância como do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como ciprestes verde, de mim se acha o teu fruto. Quem é sábio que entenda estas coisas? Quem é prudente que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Amém? Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque estamos mais uma vez reunidos aqui na Tua presença, para louvarmos o Teu nome, para adorarmos o Teu nome como temos feito, Senhor. E agora queremos ouvir a Tua voz para que nossa vida seja edificada. Fala conosco, esse é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Amados, o ano, aproximadamente 720 a.C. 720 antes do nascimento de Cristo. O rei Jeroboão II, o reino do norte, Israel. Naquela época, Israel estava dividido em dois reinos. Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul. Havia dois reis, a terra estava dividida em duas. Oséias foi levantado pelo Senhor para profetizar no reino do norte em Israel. E a Bíblia diz, amados, que Jeroboão II, ele fez o que era mal diante do Mestre, diante do Todo-Poderoso, como era comum aos reis. Poucos fizeram aquilo que era agradável ao Todo-Poderoso. Poucos fizeram a vontade do Senhor. Poucos colocaram-se como instrumento para que a vontade do Eterno se manifestasse na vida do povo. E quando o Senhor olhou para Israel mais uma vez,
o coração de Deus, o cuidado do Senhor, o zelo de Deus se manifestou para com aquele povo, e o Senhor levanta Oséias. Oséias foi um profeta poderosamente usado pelo Senhor. Um homem que pagou um preço para estar na presença do Mestre, e nós precisamos entender, irmãos, que para servirmos o Criador, muitas vezes o caminho é estreito, o caminho é apertado, e nós temos que abrir mão do nosso entendimento, da nossa sabedoria, para que a vontade do Senhor se manifeste. E sabe qual foi o pedido de Deus a Oséias? Na verdade, o mandado de Deus a Oséias. Oséias, case-se com uma prostituta. Amados, se hoje a situação não é tão fácil casar-se com uma prostituta, a sociedade ainda acha muito estranho. Imagine dentro de Israel, como as pessoas certamente olharam para Oséias, como ele de certa forma foi envergonhado, mas o mandamento do Senhor foi: vá e case com uma prostituta. O Senhor estava mostrando, amados, como estava o estado de Israel. Como Israel estava destruído, como eles estavam andando distante, no pecado, afastado completamente do Todo-Poderoso, e às vezes o Senhor fazia desta forma: ele levantava os seus servos, e através da sua vida, da vida dos profetas, o Eterno mostrava para a nação qual o estado dela. E assim foi com Oséias, irmãos, e ele casou-se com essa prostituta. Isso simbolizava, irmãos, o casamento. A aceitação de Oséias simbolizava o amor de Deus para com aquela nação. O amor do Senhor para com Israel. O amor de Deus, amados. O cuidado do Todo-Poderoso para com Samaria, que era a capital de Israel. O cuidado de Deus para com aquela nação. Assim é Deus para com a nossa vida. Deus nos ama, irmãos. Não importa qual seja o teu estado hoje. Não olhe para o teu estado. Não permita que teu estado seja um empecilho na tua caminhada com o Todo-Poderoso. Não olhe para você e fale: olha, eu não tenho mais conserto, eu não tenho mais jeito. Tem sim, tudo tem jeito, amados. Tudo tem jeito. Não importa qual seja a tua situação, Deus pode mudar a tua história. Deus muda a história daquele que crê. E o Senhor mandou que Oséias casasse com aquela prostituta, e ele mostrava para aquela nação, primeiro, o estado terrível, vergonhoso daquela nação. Segundo, ele estava demonstrando o grande amor para com Israel, o grande amor. Ou seja, no momento que Oséias casa-se com a prostituta, ele está dizendo: eu amo. Ele está falando: eu amo. O Senhor está olhando para Israel e dizendo: eu vos amo desta forma, deste jeito. E nós, amados, temos a necessidade de comermos a palavra para aprendermos cada dia mais de Deus para com a nossa vida. E quando nós olhamos o texto bíblico, Oséias capítulo 14, a partir do versículo 1, nós vamos deparar com um grande convite. O convite para que Israel voltasse ao primeiro amor, para que Israel desse um passo atrás, deixasse o pecado e recomeçasse a vida. A vida não para, irmãos, não importa qual o teu estado, ela não para, ela segue em frente. Mas há duas situações. Primeiro é seguir em frente no pecado, seguir em frente no erro, seguir em frente pisando em falso. E o segundo, seguir em frente, segundo a vontade do Senhor, em comunhão com o Todo-Poderoso. E quando nós voltamos para o Senhor, quando nós ouvimos o convite, ouça o convite: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Qual foi o convite? O Senhor, através de Oséias, diz para a nação: volta, ó Israel, para o Senhor. Volta, ó Israel, para o Senhor. Deus fala para você hoje: volta para a minha presença, volte-se para mim, volta fulano de tal para a minha presença. É Deus que te convida. Ouça o convite de Deus, ouça o chamado do Senhor. Volte para o primeiro amor, volte para o primeiro amor. Amados, era preciso que Israel reconhecesse seu estado lastimável. Este era o passo grandioso, mas difícil de ser dado. Nós precisamos reconhecer nosso estado.
Qual é o teu estado? Talvez você esteja à semelhança daquela nação, pisando em falso, mergulhado em tudo aquilo que não agrada a Deus, e não precisa ser muita coisa. Tudo aquilo que não agrada a Deus é simplesmente a prática de um pecado. Somente isso é o suficiente. Talvez você tenha um pecado e você gosta dele, você não abre mão dele. Eis aí, amados, aquilo que te faz errar. É necessário deixar, é necessário voltar atrás, é necessário clamar para que o Senhor venha em teu encontro, para que mude a tua vida, para que você seja restaurado por completo. E este foi o convite que o Senhor faz a Israel. E o Senhor fala através de Oséias: volta, ó Israel, para o Senhor. Volta, ó Israel, para o Senhor. E no versículo 2, tende convosco palavras de arrependimento. Era preciso que houvesse arrependimento, um sentimento profundo de dor pelo pecado praticado. O arrependimento, amados, que leva-nos e que levava a nação a uma mudança de vida, uma mudança de rota, a princípios novos. E o Senhor diz: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, e convertei-vos ao Senhor. E a consequência disso tudo, irmãos, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. O Eterno está pronto para mudar a tua vida hoje. Deus quer mudar a tua vida. O que é que te impede? Está esperando o quê? Será que nós estamos esperando um anjo iluminado, cheio de luzes, piscando, aquela coisa toda, parecido com a árvore de Natal? Oh, vocês precisam mudar, vocês precisam mudar. Não, amados, a palavra já nos chama a atenção para essa realidade. Nós não podemos perder, queridos, porque hoje é o momento, hoje é o momento. E quando Israel, se porventura voltasse atrás, as promessas de Deus para com aquela nação eram preciosas demais, grandiosas demais. E no versículos 4 e seguintes diz: curarei a sua infidelidade e de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Olha que bênção, amados. Olha só a promessa de Deus para aquela nação. Se vocês voltarem atrás, se vocês se arrependerem dos pecados, se voltarem para o primeiro amor, se vocês derem um passo em direção à minha presença, eu os curarei da vossa infidelidade e de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. E isso acontece com a gente. Quando nós, movidos pelo Espírito Santo, entendemos o nosso estado e voltamos para o Senhor, irmãos, Ele nos cura da nossa infidelidade. Da nossa infidelidade. Ele nos muda porque Ele nos ama, porque Ele nos quer bem. O Senhor zela por nós. O Senhor, amados, Ele quer andar contigo. O Senhor quer ser o teu companheiro. O Senhor quer ser teu amigo. Deus quer ser o teu companheiro nessa jornada. Nós é que resistimos. Nós é que muitas vezes não queremos Deus. Já parou para pensar a respeito disso? A Bíblia diz que se nós o buscarmos, Ele se deixa encontrar. Se você o buscar, Deus se deixa encontrar. Só que nós não queremos encontrar com Deus. Nós preferimos, amados, é uma coisa meio que contramão, mas é uma realidade. Nós preferimos viver com as nossas ansiedades, viver com as nossas preocupações. Nós queremos andar com os nossos problemas. Nós queremos andar com as nossas inimizades. Nós queremos andar com as nossas dores. Nós somos amigos de tudo aquilo que nos faz errar. Por incrível que pareça. Nós optamos pelo lado escuro da vida. É uma opção sempre que fazemos. Quando deveríamos, no meio das crises, dos problemas, das dificuldades, do pecado, da infidelidade, olharmos para o Senhor de joelhos no chão, falarmos: Deus, me perdoa, me restaura, seja meu amigo, ande comigo, seja meu companheiro. E a promessa é que Ele virá e nos amará e nos abençoará. E assim está no versículo 4. Os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Os amarei. Veja, a promessa de Deus é de amor, irmãos. É de amor para com aqueles que, arrependidos, confessam os seus pecados. O que nos impede? O que é que nos impede? Porque nós temos dificuldade em escolher sempre o melhor. Nós temos dificuldade. Nós temos grande dificuldade em fazermos boas escolhas. Nós, como seres humanos, geralmente escolhemos errado pra caramba. Sempre escolhemos errado.
Nossas escolhas são ruins. Sabe por que nossas escolhas são ruins, amados? Porque geralmente nós não as fazemos segundo Deus. Nós as fazemos segundo o nosso entendimento. Aquilo que está aqui dentro é o nosso guia. Nós olhamos, observamos e compreendemos que desta forma é melhor. Nós vamos e fazemos. Quando deveríamos olhar, tentar compreender o passo seguinte. E aí, Deus, escolhe para mim. E aí, Deus, escolhe para mim. Fazemos isso? Fazemos nada, não é? Difícil demais fazermos isso. Nós somos independentes. Amém? Versículos 5 a 8 diz: serei para Israel como orvalho. Olha a promessa, irmãos. Olha a promessa de Deus para Israel, se eles, arrependidos, voltassem para a presença do Mestre. Através de Oséias, o Senhor diz: serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos e o seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, muitas vezes Israel era chamado por Efraim, porque era a maior tribo que existia no Reino do Norte. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim se acha o teu fruto. Glórias a Deus. Uma poesia, não é, irmãos? Uma poesia. Mais uma vez, olha a promessa de Deus para aqueles que o aceitam. Para aqueles que ouvem a voz dos Oséias dos dias atuais. Serei para Israel como orvalho. Deus será para você como orvalho. Ele florescerá como lírio. Deus te fará florescer como lírio. E lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Você será firmado. As raízes serão firmes como a do cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, você será frondoso, árvore frondosa com muitos ramos, uma bela copa, agradável aos olhos, você vê uma árvore bonita, oh que árvore bonita, assim será a vida daqueles que esperam no Senhor. O seu esplendor será como o da oliveira. Irmãos, a oliveira produz azeitonas. Azeitonas eram de suma importância para aquela nação. E certamente ela era vista como algo abençoado, precioso para a nação. E esta é a recomendação do Senhor. O seu esplendor será como a da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão o quê? Vivificados. Vivificados como cereal. E florescerão como a vide. E a sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Promessa de Deus. Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde. De mim se acha o teu fruto. Amados, esta é a promessa de Deus válida para nossos dias. Válida para nossos dias. Nós temos que nos deixar envolver pelo Espírito de Deus. Quando nós nos deixamos envolver pelo Espírito de Deus, quando Ele toma a nossa vida, quando o Eterno controla a nossa existência, Ele muda a nossa cabeça, amados. Ele faz uma faxina dentro da nossa cabeça. Ele arranca os nossos conceitos, arranca o nosso entendimento. Ele arranca, amados, a nossa sabedoria. Ele deixa isso aqui vazio para que o Espírito Santo habite, para que o Espírito Santo nos dê a sabedoria, nos dê a direção, para que o Espírito Santo nos faça enxergar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É evidente, amados, a Bíblia já fala a respeito dessa questão. Há uma luta entre carne e espírito. Uma luta entre carne e espírito. É evidente, amados, que a carne é a nossa vontade, o nosso entendimento, nossos princípios, até mesmo nosso senso de valor. Essa é a carne. E o espírito, irmãos, é o mover de Deus na nossa vida. É a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que há uma luta e nós precisamos dar lugar para que o Espírito Santo sobressaia sobre a carne.
para que o Espírito Santo vença, para que o Espírito Santo seja vitorioso. Muitas vezes não é fácil. Não é fácil. Inicialmente, realmente é difícil. Mas, depois que nós nos acostumamos com a ideia de servir a Deus e que não há nada mais importante, todas as demais coisas ficam em segundo plano. Esta é a grande verdade. Todas as demais coisas, elas são colocadas num plano inferior, porque o plano superior é a presença de Deus na nossa vida, é a presença do Senhor na nossa existência. E vale ressaltar, amados, que muitas vezes o que está mandando na nossa vida são os planos inferiores. São nossos projetos, nossas vontades, nossos entendimentos, aquilo que nós compreendemos. E esta era a realidade de Israel. A nação estava nesse estado. Eles haviam perdido de vista Deus. Era uma nação teocrática. A direção vinha direto de Deus para o povo. Era Deus que dirigia o povo. Era o Senhor que estava à frente. Mas o povo não queria saber de Deus. O povo não queria saber de Deus. O povo, amados, queria deixar-se levar pelo seu próprio entendimento. E eis o porquê que entraram em colapso espiritual. No entanto, o Eterno levanta um corajoso. E você é corajoso? Corajosa? O Senhor levanta um corajoso dentre o povo. Levanta Oséias. Alguém desconhecido. Poucos ouviram falar do Oséias da Bíblia. Talvez até conheçam um vizinho, um amigo que chama-se Oséias. Mas o profeta Oséias, muitas vezes, é desconhecido por muitos crentes. E o Senhor levanta Oséias e fala para Oséias: eu preciso de você. Eu preciso que você me ouça. Eu preciso que você pague um preço para que a minha vontade se manifeste nesta nação. Eu preciso que você seja instrumento nas minhas mãos. É claro, amados, eu estou fazendo uma conjectura. O Senhor certamente não manifestou-se dessa forma para Oséias. Porém, o final, o resultado é este. O Senhor falou para Oséias: levanta, Oséias, faça alguma coisa. Haja, Oséias, e eu quero, Oséias, que você saia e vá até a casa de fulano de tal e escolha a filha dele. Todos sabem que é uma mulher de má fama, mas eu quero que você case-se com ela, porque Israel precisa ver como está o seu estado. Eles precisam enxergar o seu estado. Eles precisam olhar para vocês como casal e ver que não é legal, que não está bem, que alguma coisa está errada, e assim eles possam acordar para o seu estado lastimável, estado vergonhoso de pecado. E Oséias, amados, foi e casou-se. Foi e casou-se. E a Bíblia diz que a mulher de Oséias continuou infiel. Continuou infiel. Continuou infiel. Mas o que importava para este homem, amados, não era a sua autossatisfação, mas satisfazer Deus na sua vida. Satisfazer Deus na sua vida. E esta nação, amados, conseguia. E esta nação precisava ver neste casal, primeiro, o seu estado lastimável. Segundo, que Deus os amava. O cuidado de Deus, da mesma forma que Oséias amou aquela mulher, o Senhor amava aquela nação. Amava aquela nação. Nós precisamos amar Deus nesse nível. Nós precisamos amar Deus neste nível, amados. Não apenas esse amor superficial que muitas vezes nós temos para com o Senhor. Um amor vazio de Deus. Você ama Deus, mas não morre por Deus. Você ama Deus, mas não vai à igreja porque ama Deus. Já notou isso? Hoje eu falava, amados, na Montanha FM, o seguinte: nós queremos ir para os céus. Oh, glórias, todos querem ir para os céus. Mas esquece de um detalhe. Lá no céu, a presença é Deus, Espírito Santo e Jesus e aqueles que foram fiéis. Amém. Essa é a verdade. Mas as pessoas querem passar uma eternidade, um tempo sem fim nos céus, na presença de Deus. Mas e aqui na terra? Por que não querem passar tempo na presença de Deus? É meio inconsistente, não é, irmãos? É um tanto quanto inconsistente. Eu quero ir para o céu, passar uma eternidade com Deus, na presença do Senhor, mas enquanto na terra, eu não quero passar momentos com Deus. Não faz sentido?
Se eu quero passar uma eternidade com Deus no céu, eu tenho que começar na terra, porque o amor que me move hoje é o amor que moverá a minha vida lá na eternidade. E se não houvesse amor hoje, que é a chave para eu chegar nos céus, se eu não tivesse amor no meu coração hoje, como estarei na glória com Deus? Já parou, já refletiu a respeito disso? Aí eu quero ir para os céus, mas eu não quero ir para a igreja, não quero pregar o evangelho, não quero ler a Bíblia, não quero orar, não quero louvar, eu não quero fazer nada, mas eu quero ir para os céus. Amados, é tenso, não é? Mas de ilusão não entra assim nos céus. Céu é vida. Céu é vida. Tem que viver aqui para entrar lá. Tem que experimentar aqui para estar nos céus. Tem que amar Deus hoje com as mesmas forças que você afirma que amará Deus lá nos céus. Tem que amar hoje aqui. Aí nós descobrimos que nós amamos tudo, mas não amamos Deus. Nosso coração dói porque o cachorro é atropelado e eu jogado por uma janela, mas nosso coração não dói porque as pessoas estão partindo para a eternidade e eu que tenho a palavra não prego a palavra de Cristo para elas. É desse jeito. O amor se esfriou. O amor se esfriou e eu quero ir para o céu. Eu quero ir para os céus. Amados, céus só tem uma classe, primeira classe. No céu não tem favela, não tem periferia, não tem comunidade, não tem cidadezinhas pequenas, não tem vilas nem campos. Lá não tem essas coisas. Ou você está no top, ou você não está no top. Ou você está no melhor, ou não estará no melhor. Entenda dessa forma. E eu preciso fazer hoje para Deus, para estar com Ele na glória. Amar a Deus, para que Ele possa mover em favor da minha vida, como moveu em favor de Israel. E ainda, amados, quando nós entendemos essa verdade do Todo-Poderoso, quando nós entendemos a necessidade, ouvimos o convite de voltar para o primeiro amor, quando nós entendemos os resultados de estar vivendo o primeiro amor, o Senhor nos concede condições para que o primeiro amor se estabeleça em nosso coração. Oh, glórias! Versículo 9, ouça. Oséias capítulo 14, versículo 9. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos. Como são os caminhos do Senhor, amados? Retos. O que é algo reto? Que não é tortuoso. Reto é reto. Reto é reto. Amém? Porque os caminhos do Senhor são retos. E os justos andarão neles, como os transgressores neles cairão. Olha só, irmãos. Quem passará pelo caminho reto? Os justos. Os transgressores cairão. Esta é a verdade da palavra de Deus. E nós entendemos, amados, que esse é o ensinamento do Senhor para a minha vida, para a tua vida, para todos aqueles que um dia querem estar na glória com o Todo-Poderoso. É preciso passar pelo caminho reto e viver em retidão. É amar o Senhor acima de todas as coisas. É amar o Senhor com todas as tuas forças, com todo o teu vigor, com todo o teu ser. É morrer para você mesmo, é deixar que as coisas aconteçam ao teu redor. Mas é Deus que importa na tua vida. Não importa nada, nada é importante. Deus é importante. Deus é tudo. Somente Deus. É Deus, é Deus, é Deus, igreja. É Deus, é Deus. Somente Deus. Deus que é importante. As demais coisas são as demais coisas. E elas virão no tempo oportuno, amados. Oséias, amados, Oséias foi um homem de fibra, um homem corajoso, um homem que amou ao Senhor, um homem que abriu mão das suas próprias vontades, abriu mão dos seus interesses, abriu mão da sua condição, abriu mão até mesmo da sua moral e dos seus valores morais. Abriu mão de tudo isso. Sabe por quê, queridos?
Ele sabia, ele entendia, ele tinha convicção que nada era mais importante do que Deus na sua existência. Nada era mais importante. Ele pagou o preço que Deus cobrou é o mesmo preço que Deus cobra de cada um de nós. O preço da santidade, da dedicação, da consagração, da doação da vida. Eu preciso doar a minha vida para que Deus venha trabalhar na minha existência. E ele doou a sua vida, pagou o preço, amados. E com certeza a sua vida tornou-se um manual do amor de Deus para Israel. Um manual do amor do Senhor para aquela nação. Um manual do amor de Deus para a minha vida e para a tua vida. Porque quando nós olhamos para o profeta do amor, olhamos para Oséias, nós vamos ver que ele amou a Deus acima de todas as coisas, a ponto de ser um exemplo válido para os nossos dias. Um exemplo que nós possamos olhar, um exemplo que podemos imitar, um exemplo válido para a tua vida, para a minha vida nesses dias. E a partir desse momento que nós entendemos esta verdade, queridos, vale a pena deixar-se usar pelo Espírito Santo de Deus. Vale a pena. Quero afirmar para você, queridos, que hoje é o tempo oportuno. Hoje é o dia oportuno. Hoje é o dia que Deus quer mudar a tua história, que Deus quer escrever uma nova história. Hoje é o dia que o Senhor quer iniciar uma nova jornada na tua existência. Hoje é o dia que o Senhor quer colocar o teu nome no livro da vida. Hoje é o dia que o Senhor abre a porta do céu e diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim os pecadores, vinde a mim os injustos, os impuros, os ruins, aqueles que não valem nada, aqueles que não são reconhecidos pela sociedade. Vinde a mim todas as escórias dessa terra, porque eu os farei servos, eu os farei imitadores de Cristo. Eu te darei poder, te darei autoridade, e obras maiores farão, obras maiores do que aquelas que foram feitas por Cristo Jesus. Essa é a promessa de Deus para a minha vida, para a tua vida, amados. Mas cabe a nós deixarmos os pecados. Volta, ó Israel, para o Senhor. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Porque pelos teus pecados estás caído. Porque pelos teus pecados estás caído. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Volta, ó Israel. Esse é o convite para que você volte ao primeiro amor. Amados, nós precisamos tomar uma atitude com Deus. E nesta noite eu quero convidar você a tomar essa atitude com Deus. Eu quero convidar você a pensar a respeito da tua vida. Eu quero que você feche os teus olhos e nós vamos orar. E no decorrer dessa oração eu quero que você reflita: como está a minha comunhão com o Todo-Poderoso? Como está a minha comunhão com Deus? Será que eu tenho ouvido o convite de Cristo? Volta, Israel, para o Senhor teu Deus. Volta, Israel, porque pelos teus pecados estás caído. Será que eu tenho ouvido a palavra de Deus? Eu quero que você ore comigo, amados. Ora nesse momento comigo. Senhor, eu quero clamar, Pai, que Tu venhas mover na nossa vida de uma forma grandiosa, Senhor. Fazer-nos entender a Tua palavra, compreender o Teu convite, para que haja um retorno, Senhor, um retorno ao primeiro amor, para que nós possamos colocá-lo no alto da nossa vida, no lugar mais importante, para que nós possamos Te servir, Senhor, como Todo-Poderoso, como Deus, para que nós sejamos, meu Deus, homens transformados por Ti, Pai amado. E eu quero clamar que Tu venhas mover nos corações que hoje estão aqui presentes e esses que hão de ouvir esta palavra posteriormente. Meu Deus, fala a estas vidas. Fala, Senhor. Meu Deus, que este convite, volta, Israel, que ecoe no coração de cada um desses que aqui estão, Senhor, desses que estão ouvindo esta palavra. Oh, Senhor, que eles possam ouvir o Teu convite e que possam voltar-se para a Tua santa e bendita presença. Meu Deus, trabalha cada um desses corações, para que haja restauração, para que haja cura, para que haja transformação, meu Deus. Oh, Pai, trabalha a nossa vida, abençoa-nos, Pai, abençoa-nos e envolva-nos com Teu Espírito. Esse é o nosso clamor em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias.
Mensagem 835